Ficando atrasado, cara. Não, tô chegando na hora aqui. Para mim são 19 horas. O relógio dele tá atrasado, gente. O meu relógio deve estar atrasado, então. Mas não, essa é brincadeira. Eu tô... Por favor, gente, não me digam que eu tô atrasado, por favor. O Márcio tá estressado. Pois é, o Bahia. Pô, Maria. Pô, Bahia, não vou... Bahia, teu time... eu sei que você tá estressado porque o Flamengo perdeu, mas me ajuda a te ajudar, Bahia. Vamos lá. Arrocha aí, macho. Tô estressado não, você sabe que esse é meu normal. Ei, pessoal, boa noite a todos. Né? Agradecer pela presença de vocês aqui. Essa aula vai ficar gravada, então quem desejar depois ficar com ela disponível, né? Quem desejar assistir ela, enviar para amigos e tudo mais, pode ficar à vontade. Né? Agradecer a Regina pelo convite e tendo como ênfase, né, no caso, o nosso encontro de hoje, preparatório para o ENAD, que vocês conhecem, né, muito bem. Maria Ângela, seja bem-vinda, prazer, acho que você só não conheço. A Regina eu conheço, o Márcio Bahia eu conheço, só não conheço você, mas, por favor, muito obrigado por estar aqui presente, pela confiança, eu espero contribuir um pouquinho para a prova, no caso, né, que vocês irão realizar agora em novembro. E, desde já, o meu objetivo aqui isso assim, direto ao ponto, né? Eu resolver exercícios, no caso, que possam contribuir para, se possível, se cair alguma questão relacionada a Brasil Império. No entanto, a título de curiosidade, pesquisando as últimas provas do ENAD, em que nós tivemos a área de História, né, voltada para licenciatura, porque a partir do ENAD quando teve prova do ENAD de História em 2014, 17, 19, ou foi 18, se não me engano, antes disso houve uma divisão, né, licenciatura e bacharelado. A prova do ENAD de 2011, pelo que eu verifiquei, posso estar equivocado, ela contemplava como se fosse tanto para licenciatura como para bacharéis. Então, eu só verifiquei, mas o meu foco, no caso, foi verificar questões voltadas diretamente para o Brasil Império, sobre o Império do Brasil, no caso. E a título de curiosidade, eu encontrei pouquíssimas questões, pouquíssimas, assim, eu não diria que quase inexistentes, mas você tem muito poucas quando comparadas, por exemplo, ao Brasil período contemporâneo e também com o período colonial. O que não quer dizer que nós não possamos aproveitar algumas dessas questões para trabalhar assuntos relacionados ao Brasil Império. E o principal deles, no caso, eu destacaria pelo menos dois, no caso. O principal deles é com relação à escravidão, né? A escravidão no Brasil, que é um dos temas mais importantes da história, inclusive, do Brasil, não tem como fugir desse assunto. E o outro é com relação à construção de uma identidade nacional, né? E aí você tem vários autores, no caso, e aqui nós vamos destacar pelo menos dois no encontro de hoje, ainda que o mais procurado para concursos, quando o assunto é Império do Brasil, no que tange a governo central, Brasil Império, no tocante a questões políticas, por exemplo, centralização e tudo mais, é o José Murilo de Carvalho, no caso. Né? Esse é um livro que ele organizou junto com a Lilia Schwartz, né, no caso, famosa pelos trabalhos que ela realiza, assim como também o próprio José Murilo de Carvalho. Uma outra autora muito interessante que nós vamos conversar sobre ela, embora ela seja pouco conhecida por nós aqui da academia, aqui em Roraima, é a Miriam Donikoff, no caso. E por que esses dois autores? Porque simplesmente eles têm perspectivas diferentes com relação à forma como o Império do Brasil foi administrado. O José Murilo de Carvalho, se você for ler os seus textos e verificar as questões que são trabalhadas a partir de obras suas, ele aponta, né, no caso, um regime mais centralizador no que tange a política. No entanto, quando nós discutimos a Miriam Donikoff, ela já apresenta uma outra perspectiva. Ela tem um outro livro, inclusive, muito interessante, editado pela editora Globo, que infelizmente não está mais disponível, que ela aborda justamente sobre as chamadas origens do federalismo no Brasil. Um assunto que provavelmente nós associamos muito ao período republicano e pouco ao período imperial. Né? No entanto, isso não caiu do dia para a noite, não foi a partir do golpe da República que os debates sobre os pactos federativos surgiram. E a Miriam Donikoff já apresenta uma perspectiva mais descentralizada, né, que não seria tudo a partir do Rio de Janeiro no que tange ao Império do Brasil. Então, essa é a primeira dica que eu dou para vocês. Eu sou bem direto ao ponto também, mas qualquer dúvida podem perguntar.
Com relação à escravidão, pessoal, vocês podem fazer essas questões, você tem muitas questões relacionadas à escravidão, é sagrado. E muitas delas, no caso, nós podemos associar tanto com a prática, no caso, como também as consequências, né, no que tange ao Brasil republicano, ao período contemporâneo, e como que isso influenciou, por exemplo, na origem de leis, né, como, por exemplo, a Lei 10.645, né, do ano de 2003, que torna obrigatório o ensino da história da África, por exemplo, né, como uma forma de valorização das culturas africanas, né, a partir desses encontros culturais e de todas as consequências, né, em decorrência da escravidão. Certo? Então, na aula de hoje, eu vou colocar alguns exercícios, no caso, né? E nós vamos conversando sobre eles. E aí, a minha primeira dica também com relação ao ENAD. Por vezes, a gente tem o hábito de sonegar o ENAD. A gente deixa o ENAD, independente da nota que eu irei tirar no ENAD, não acarreta na minha formação, por exemplo, eu quero o diploma. No entanto, se permitam desafiar. Por quê? Porque se você verificar as questões do ENAD, muitas delas também estão presentes em concursos. Então, assim, vocês são professores, vocês almejam ser professores. Recentemente nós tivemos um concurso para professor aqui no estado de Roraima. Então é o seguinte, é treinar e ver no ENAD uma forma de você se desafiar. O que acontece? Quais são algumas das críticas e armadilhas com relação à prova? É porque, por vezes, ela não contempla aquilo que nós estudamos. Um exemplo clássico. É muito difícil você ver questões relacionadas à Amazônia no ENAD. Né? Pô, mas não é um exame nacional? E a Amazônia? A Amazônia geralmente é associada da pior maneira possível, como algo regional. Né? Então, por vezes, você não encontra questões relacionadas à Amazônia. No que tange ao período imperial, é ainda mais difícil, para não dizer quase nulo. É muito difícil mesmo. Pelo menos procurando, eu não encontrei. E no que tange à Amazônia, eu destacaria principalmente, no caso, a criação as revoltas, né, no caso das províncias, em especial a cabanagem, né, no caso, no contexto ali do Segundo Reinado. Você tem um debate mais à frente, na verdade. Na verdade, ele já existe desde a formação do Império. Mas no que tange a livre navegação do rio Amazonas, né, que no início, na década de 1850, o Brasil Império, ele veta a entrada de navios estrangeiros. Nos anos 1860, ele permite, né? E aí você tem como uma das consequências também disso, um dos propósitos no que tange é justamente o ciclo da borracha. Então, se lembra-se muito da Amazônia. Quando se lembra da Amazônia no século XIX, é geralmente o ciclo da borracha e fluxos migratórios. No entanto, para o ENAD, pelo menos questões de ENAD, eu não localizei essas questões. Muito difícil mesmo. Até mesmo em vestibulares. Geralmente nós trabalhamos aqui nos vestibulares locais porque, de uma certa forma, obviamente, Roraima foi influenciada por este momento. Então, no que tange a exames nacionais, é muito pouco provável, certo? A criação da província do Amazonas também é muito interessante no que tange a defesa do Império do Brasil. E também, aí sim, algo muito interessante, que é a chamada Lei de Terras. A Lei de Terras é algo que ela contempla, e de uma certa forma você pode encontrar questões que façam paralelos das disputas pelas terras no período do Brasil Império e as disputas pelas terras no período republicano, principalmente no que tange a latifúndios, etc. Então é como se a Lei de Terras fosse vista como um processo de proteção no que diz respeito a uma opção pelo grande latifúndio, né? E você pode pegar as ramificações, né, pelo menos no que tange a Amazônia, em verificar isso como uma estratégia de defesa por parte do Império do Brasil, para que não ocorressem ocupações estrangeiras, por exemplo. Da mesma forma que você pode verificar isso numa outra perspectiva, para evitar com que os grandes proprietários de terra tivessem, por exemplo, concorrências ou coisas assim, ou para que pessoas com condições, né, com poucas condições, pudessem ter acesso a uma terra e, no caso ali, garantir uma propriedade privada, né? Então, esses são alguns pontos que eu colocaria para vocês referentes, né, pontos chaves, mas em especial, escravidão e a construção de uma cidadania, a construção de uma identidade, certo? E aí é fundamental nós termos pelo menos uma ponte, né, no que tange com a disciplina de historiografia, né? E por vezes caem questões relacionadas à historiografia, como também ao campo da teoria da história, mas nós não vamos adentrar aqui no campo da teoria da história. Quem entrou agora, boa noite, tudo de bom? Uma satisfação poder estar aqui com vocês, certo? Boa noite a todos e a todas.
Gostei assim, adoro. Gostei assim. Boa, Suzana. Show de bola. Gostei da animação. Perfeito. Seja bem-vinda. Sou o professor José Vitor. Tudo de bom. E aí, no caso, nós estávamos conversando sobre alguns pontos principais. Aqui, no caso, nós vamos partir para resolver exercícios, tá bom? Eu peguei alguns exercícios, alguns do ENAD, e outros eu peguei de concursos públicos recentes que eu digo 2021 mesmo, certo? Para que pudesse servir de norte para nós. Desde já, vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta, curiosidade? Não, no momento não. No momento não. Antônia, boa noite. Boa noite. Ok. Posso Continua, arrochar, então? mano. Arrocha aí. Arrocha, Vamos. beleza, então. Direto ao ponto, né? Sem segredos aqui. Fechou, né? Aqui no caso, os debates mais simples referentes ao ENAD, né? No que tange a prática e exercício, essas assim, dicas que, pelo menos nós como professores de história, né? Como nós somos da leitura, não tem, entre aspas, segredos, ainda que por vezes a gente tenha um hábito de se auto-sabotar. Então, verificar questões associadas a temas sociais, você vai encontrar muitos pontos nessa temática realmente, que tem predominado nas principais avaliações do país nos últimos anos. Aqui no caso, se nós formos perceber nos últimos enunciados, referentes principalmente a questões econômicas, no caso, né, sociais, um pouco de aspectos culturais também, mas eu não vi tantas perspectivas no campo das questões culturais ainda. Vi na parte teórica sim. Tirar as dúvidas antecipadamente, né? Isso aqui é o que nós vamos fazer, no caso, né? Sem ansiedade, sem segredos. Aí, no caso, uma coisa muito interessante, tá aparecendo o slide para vocês? Sim. Show, perfeito. A partir do ENAD... Show, no caso, o ENAD 2017, os anteriores também. Mas há um destaque muito interessante no que tange aos chamados estudos decoloniais, né? E eles citam com muita ênfase o Ailton Krenak. Ailton Krenak é um indígena, né, filósofo, reside no estado de Minas Gerais, tem muitos dos seus textos, né, são utilizados agora pela academia também. Isso é uma forma também dos saberes tradicionais adentrarem na academia, ainda que existam alguns falam, o Ailton Krenak é influenciado pela academia ou não, etc. Isso não importa. Mas isso, de uma certa forma, possibilita a vocês, no que tange pelo menos a história do Império do Brasil, a fazer um contraste quanto às construções das identidades, por exemplo, né? Nós vamos ver isso em uma questão mais à frente. Então, vocês podem fazer essa espécie de comparativo, né? A construção de uma identidade, né, a partir de Van Hagen, por exemplo, né, assim como também uma perspectiva da construção de uma identidade nacional referente com os estudos decoloniais ou pós-coloniais. Aqui você tem a opção, você pode acrescentar, por exemplo, o Ailton Krenak, você pode falar no campo das identidades e representações, né, pegando sempre em especial as populações indígenas, as populações originárias, e aqui no estado de Roraima nós temos um bom destaque com relação a isso, no que tange a demarcação de terras, proteção de fronteiras, identidades, e também no que tange a afirmação das identidades dos povos indígenas, a partir das artes, por exemplo, né? Aí, além de, na prova, se você escrever Amazônia, provavelmente é algo que abre portas, vamos dizer assim. A perspectiva da história cultural, né, com relação aos estudos decoloniais, depois a gente vai retomar na sequência. Historiografia e escravidão, não apenas no ENAD 2017, mas também nos demais. Então, aqui, por exemplo, nós temos uma questão, aqui no caso é uma questão para você escrever, no caso, né? E ela aponta, né, as novas tendências colocadas pela historiografia africana e da diáspora negra buscam desconstruir os clichês e os chavões sobre a África. Há uma significativa produção historiográfica que buscou abordar a África e a diáspora africana como temas imprescindíveis para a produção do conhecimento histórico na contemporaneidade. Autores como Elikia Bokolo, por exemplo, Jean Amsal, Anthony Appiah, né? Dentre tantos outros, Carlos Serrano, Stuart Hall, né, com a identidade cultural na pós-modernidade, dentre tantos outros, sugerem novas perspectivas de abordagem. Dentro desses grupos aqui já existem outros também, tá? Alguns, por exemplo, já não trabalham mais com o Stuart Hall. Alguns já trabalham, por exemplo, para além da perspectiva também não apenas dos estudos africanos,
mas um autor chamado Homi Bhabha e um outro autor também chamado Spivak, no caso. Em confronto com a epistemologia, no caso, eurocêntrica, né? Acenam para visões mais arejadas e sem os vícios das categorias ancoradas no paradigma do pensamento hegemônico. Uma perspectiva eurocêntrica que, de uma certa forma, nós seguimos até hoje, né? A base teórica desses autores está ancorada nos estudos que tratam de diversidade, pluralidade e diferenças culturais. Como questões emergentes nas epistemologias do Atlântico Sul, ressalta-se a urgência dos estudos africanos entre nós, não só para satisfazer estereótipos e classificações arbitrárias de todo tipo, mas também para deslocar o olhar para as novas formas de produção do conhecimento histórico, né? Anti-eurocêntrico, policêntrico, dialógico e antirracista. Aqui você pode acrescentar outros tantos, assim, né? Vários, no caso. Perspectivas econômicas também, no caso, pontos de vista filosóficos e tudo mais. Considerando as questões apresentadas, redige um texto sobre a importância do ensino de história da África nas escolas brasileiras, abordando 2 aspectos que justifiquem as relações estabelecidas entre o ensino da história da África e o projeto de formação da formação cidadã proposto nas diretrizes curriculares nacionais. Professor, beleza, o que isso tem a ver com o Império do Brasil? De uma certa forma, o contexto do século XIX, vocês podem utilizar isso, pelo menos pegando a partir de palavras-chave, no caso, né? Menções no que tange a tráfico negreiro, né? Lembrando que o Brasil tinha o maior mercado de escravos do mundo, as campanhas abolicionistas, no caso, a partir dos movimentos negros, no caso, que essa tem que ser a grande diferença. E aí um dos maiores exemplos é o Luiz Gama, por exemplo, advogado, né, abolicionista, certo? Deixa eu só voltar aqui, saudações a quem está entrando agora, boa noite. Ok. Parei aonde aqui? Vai Brasil. Certo. Deixa eu voltar aqui do início. Até agora, pessoal, tá tudo bem? Tudo ok. Fechou, então. Se tiver ruim, pode falar também. Aqui é a rocha, tá? Aqui não tem pena do professor, não. Datas comemorativas, a tradicional Lei Áurea, e aí o grande debate no que tange as datas comemorativas, o 13 de maio ou 20 de novembro, né? No caso, 13 de maio, abolição da escravatura, Lei Áurea, Princesa Isabel, Bararabiriri, né? E 20 de novembro, no caso, né? Com o Zumbi dos Palmares, as leis que existem, e aqui no caso, em Boa Vista, nós temos uma lei municipal que esta data é feriado, e aí você pode também verificar quando que tange a ressignificações e as significações de feriados, por exemplo, né? Será que um feriado é suficiente para valorizar aspectos no que tange a cultura negra, por exemplo, né? E tudo mais. Os chamados estudos decoloniais, que aqui no ponto de vista acadêmico, aqui na nossa academia, nós estamos chegando tardiamente neles, ainda que sejam um tanto quanto recentes no que tange a Brasil, mas aqui nós estamos um pouquinho atrasados, né? A Resolução 04 de ano de 2004 sobre a temática no ensino superior e a Lei 11.645 de 2000, coloquei 2004, mas eu tenho que corrigir para verificar se não é 2003. Mas citando a Lei 11.645, sobre a obrigatoriedade do ensino da história da África, no caso, e apontar no que tange a isso uma perspectiva, né, sobre como que o Império do Brasil faz, né, está associado a isso, sempre verificando, no caso, né, aí eu destacaria, obviamente, as campanhas abolicionistas, as consequências, as ações culturais, né, as consequências culturais da migração, né, de africanos, infelizmente, escravizados, né, e aí tem um processo de escravidão e de escravização, no caso, né, muitos dos que vieram foram escravizados e chegaram ao Brasil, né. Aí, consequências, no caso, né? Sempre uma perspectiva. Eu gosto de trabalhar muito nas consequências culturais, né? Mas também associar isso, né? No que tange aos debates sobre xenofobia, racismo, né? E, com isso, também mostrar as desigualdades que existem no Brasil. E aí vocês podem apresentar dados no que tange ao mercado de trabalho, por exemplo, né? Quanto que um negro recebe, né? Quando comparado com o branco, com o pardo, por exemplo, no caso, né? Dentre tantas outras questões. Quando você teve o contexto da Covid-19, você teve muitos estudos também quanto às exposições, né? E a quem estava mais exposto no que tange ao vírus. E aí você tem
um grande destaque para a população negra. Por quê? Porque são aqueles que estão, cuja parte, uma parte está trabalhando em atividades de transporte, por exemplo, em atividades que não pararam, né? Fora aqueles com uma condição de renda, né, inferior à boa parte da população brasileira, né? E aqui nós temos uma questão muito interessante que atange tanto o século XIX como também o século XX, que é né, enunciada por meio de inúmeras designações ao longo dos séculos XIX e XX. A descolonização na África foi uma plena categoria política, polêmica e cultural. Sobre esse prisma, aqui é ponte com história contemporânea e Brasil também, né? Eu colocaria até a América. Sob esse prisma maior, a descolonização assemelhava-se a uma, entre aspas, luta de libertação, ou como sugeria Amílcar Cabral, a uma revolução. Em suma, essa luta almejava a reconquista, por parte dos colonizados, da superfície, dos horizontes, das profundezas e das eminências de sua vida. Nos membros dessa luta, que exigia um enorme esforço físico e capacidades extraordinárias de mobilização de massas, as estruturas da colonização deviam ser desmanteladas e instituídas novas relações entre o sujeito e o mundo, reabilitando-se o possível, né? Um texto de M. Bang, por exemplo, Sair da Grande Noite, Ensaios sobre a África Descolonizada. Um texto recente, né? E uma pergunta que, por vezes, nós encontramos até em contextos de Enem, vestibulares também. O movimento sobre a descolonização do continente africano, abordada no texto apresentado, é correto afirmar que, e aí eu pergunto a vocês, nobres colegas no campo da história, eu iria de A, de B, de C, ou de D, ou de E? Na opinião de vocês, um tempo a considerar que uma questão vocês têm aproximadamente 3 minutos. Vocês iriam de quê? Deixa eu marcar no relógio aqui. Ixi, ué, estão todos aí? Cadê o tempo aqui? Eu tô aqui ainda, vou ficar até o final. Pois vamos, Voltei. pois. Diga lá. Isso tem a ver com imperialismo também, já dou logo a dica. Professor, eu vou ser bem sincera com você. Arroche. Vou ser bem sincera, aliás, com todos vocês. Eu estava dando uma olhada agora no livro da Lilian Schwartz, né? E a Brasil, não sei se vocês conhecem, Brasil é uma biografia. Quando eu iniciei o curso, que faz muito tempo, há uns 8 anos, eu tive muito problema para concluir agora, graças a Deus. Desde então, eu não peguei mais em tanto que a prova do concurso agora eu fiz, só acertei das 60, só acertei 39 questões. Porque caiu várias questões de Brasil colônia e realmente eu não soube responder porque eu não lembrava. E depois de uma dengue hemorrágica, de uma Covid, você fica baqueado, entendeu? Então, assim, eu estou revendo tudo isso, não lembro de muita coisa desse período, entendeu? Estou sendo bem sincera. Agora, a história contemporânea, aí para mim é mais, assim, atual, né? Até porque a gente está vivendo, mas esse período aí, realmente eu tenho que rever mesmo, porque eu não lembro de muita coisa mais, não. Tá tranquilo, não se preocupe. Aqui o momento é aqui. Pois é, está sendo bom para mim, está sendo ótimo para mim essas aulas, porque eu fiquei muito triste porque eu não pude assistir as outras, porque eu estava terminando meu TCC, mas estão sendo ótimas essas aulas porque eu estou revendo, né? Perfeito. Vamos lá, vocês têm 1 minuto e 15 ainda. Ou já querem dar um gabarito? No momento ainda estou com a Venezuela na cabeça ainda, não consegui tirar ainda. Vamos lá. Aqui, pessoal, no caso, uma coisa muito interessante que nós podemos associar, né, é as consequências no que tange ao imperialismo na África e o processo de descolonização. Por quê?
que se imaginava com o processo de descolonização da África? Que a África, né, os países aqueles, né, que conseguiram as suas independências, né, iriam iniciar regimes democráticos, no caso. Só que nem todos conseguiram fazer isso, nem todos deram continuidade a um processo, né, revolucionário no que tange à democracia. Algumas se tornaram grandes ditaduras, e algumas, inclusive, continuaram, né, a gerar a segregação da população negra, no caso. E aqui um dos grandes exemplos, né, é da Rodésia do Sul. Né? Rodésia que tinha o nome de Cecil Rhodes, né, o nome de um grande empresário, dono de uma empresa, né, de diamantes chamada De Beers, e que é o atual Zimbábue, no caso, né, que continuou com o processo de independência, liderada por uma elite branca colonial que manteve a exclusão da população negra, no caso, que levou quase 2 décadas para assumir o controle político no país. Outro exemplo, e o mais famoso de todos, no caso, né, por vezes a gente fala, tá manjado, mas sempre cai também, é o apartheid na África do Sul, no caso, né, porque o apartheid ele surgiu depois da independência da África do Sul, no caso. Então, uma das características, né, ou algumas das características no que tange às independências no continente africano no caso, né, a origem de regimes ditatoriais, o aumento da corrupção, consequentemente, o aumento da pobreza, no caso, né, endividamentos e guerras civis também, né? Se a gente for pegar nesse contexto, então, você tira também a perspectiva romântica e trabalha uma perspectiva real, né? A alternativa A não está correta, porque fala numa recomposição geopolítica por meio da fundação dos Estados Unidos da África. Não, você não tinha esse grande projeto, né, de fazer da África um único país, no caso, de tornar o continente um único país, como as pessoas até hoje dizem, né? A África é um país, no caso. Cadê? O processo revolucionário na Nigéria, em Gana e Serra Leoa caracterizou-se por uma intensa luta guerra de libertação, pois a Inglaterra recusava-se a adotar uma via diplomática para a solução dos conflitos, não tem nada a ver também no caso. E aqui nós temos um contexto também de ocupação francesa na região, certo? Então, próxima questão. Aqui sim, no caso, uma coisa muito interessante, novamente também, associada à escravidão. Né? E aí nós temos o famoso Cais de Valongo, na zona portuária do Rio de Janeiro, que hoje é um patrimônio histórico. Então vamos lá. Estima-se que 1 milhão de africanos escravizados, homens e mulheres, tenham pisado sobre as pedras do antigo Cais do Valongo, na zona portuária do Rio de Janeiro, entre 1774 e 1831. Trata-se de 1/5 de todos os africanos trazidos à força para o Brasil nos mais de 3 séculos de escravidão. Redescobertos durante as obras do Porto Maravilha, em 2011, o calçamento original do cais e seu entorno foram considerados Patrimônio Mundial da Humanidade pela Unesco em 9 de julho de 2017. É o primeiro reconhecimento da ONU de um sítio diretamente relacionado à escravidão nas Américas. Tardio, diga-se passagem. Todos os outros locais relativos ao tráfico de cativos, cuja memória está protegida pela organização, encontram-se na África. A partir das informações apresentadas no texto e considerando a importância do tombamento do Cais de Valongo para a memória da diáspora africana, avalie as afirmativas a seguir. 3 minutos. Temos alguma coisa, alguma dúvida? Sugestões, perguntas? Professor, você pode ler? Tá muito pequeno. Tá pequeno? É. Deixa eu ver aqui. Como é que eu posso fazer para aumentar aqui? Agora dá. Melhorou. Não sei se alguém já viu o gabarito, mas vamos fingir que ninguém... Oh, perdão. Aí diminui. Tem que ser assim. Valeu.
fui tentar reler a questão, mas não está aparecendo, né, professor? Ah, sim, não. Mas a respeito no que tange a importância, né, da memória e do tombamento, no caso, né? Como que isso é importante para referente à preservação de uma memória, né, de um fato histórico, de fatos históricos, no caso, né, e a valorização dos patrimônios, dos bens, no caso. Como que isso a gente pode destacar. E, claro, aí, no caso, ele também necessita que nós conheçamos um pouco da história do cais, né, e a sua localização e tudo mais. Essa primeira tem a ver, né, com a questão da patrimonialização, né? Será? Agora... É porque... Patrimônio. É porque sem ler a questão é complicado. Tranquilo, Regina, eu agradeço pelo convite de coração. A nossa aula vai até às 8, tá bom, pessoal? Depois nós podemos conversar e tudo mais. Que é bem rápido mesmo. Vamos lá. Aqui, no caso, a alternativa correta é a letra... Peraí. Oi, Brasil, travou. É a letra A, né? As alternativas 1, 2 e 3 estão corretas. Por que a 4 está errada? A escassez de patrimônios referentes ao tráfico de escravizados fora da África evidencia o esforço de países africanos em serem reconhecidos como os únicos representantes legítimos. Na verdade, não há nenhuma intenção dos povos africanos serem os únicos, né, memória da escravidão. Pelo contrário, a intenção é que isso seja propagado, né. Por que a questão 4 está errada? O Cais de Valongo é reconhecido como Patrimônio Mundial da Humanidade pela Unesco, sendo a atribuição da ONU preservá-lo. Na verdade, a atribuição é da própria Unesco, né. No sítio arqueológico que é tombado mundialmente, a responsabilidade é da Unesco, não da ONU, no caso. Ainda que a Unesco... Pelo menos a primeira eu acertei, tá vendo? Eu disse que a uma estava correta. Tinha a Então ver. pronto, já é uma vitória, já, uma coisa boa. Eu tinha ficado com a 3. A 3 para mim estava certa. Olha, a 3 estava certa? Vamos aqui. É, opção 3. 1, 2 e 4. É 1, 2 e 3. 4 aqui. Não, a 1, 2 e 3 é a letra A. Isso. Tipo assim, entre as opções, a única que eu vi que estava certa era a 3. Aí eu tava Entendi. excluindo, entendeu? Excluindo, entendi. Perdão, entendi. Ok, show de bola. Vamos lá. Vamos. Dando continuidade. Uma outra questão, pessoal. O texto a seguir, o trecho do Manifesto ao Mundo, escrito durante a Revolução Praieira, né, defende o quê? Aí, essa é tipo a questão chata. Por quê? É porque se você não sabe se nós não sabemos o que foi a Revolução Praieira, a gente já desiste dela. Minha sugestão, se tem um conteúdo que você não saiba, passe, vá para outra questão, não fique batendo cabeça, certo? Vá naquela que você tem mais familiaridade, né? Eu sugiro Ganha vocês tempo, né? Exatamente, ganhem tempo. Eu sugiro vocês começarem pelas questões, pelas questões escritas, né? Então, as discursivas, no caso, né? Porque aí vocês vão ganhando tempo também e, de uma certa forma, auxilia, entre aspas, no trabalho do cérebro em relembrar. Principalmente quando você começa a trabalhar com palavras-chave. Então, você, às vezes, monta as frases e tudo mais, e, por vezes, aquilo poderá auxiliar você em alguma outra questão, no caso. Né? Então, durante a Revolução Praieira, essa é muito chata mesmo. Né? Defende o quê? Aí são os 10 pontos, no caso, né? E aí tem, claro, não irei lê-los aqui, obviamente, né? Aqui você pode estar prestando atenção. E aqui nós temos as alternativas. Até que eu nem vou me demorar muito nela. E aí, no caso, a heterogeneidade dos agentes participantes do movimento praieiro, evidenciada pela diversidade de temas tratados no Manifesto ao Mundo, atribuído a Borges da Fonseca,
tem motivado diferentes interpretações. Sobre esse tema, assinale a opção correta. Na perspectiva da história política, a defesa do movimento praieiro por populares e grandes proprietários rurais indica a emergência de uma identidade nacional. Bom, sempre vocês vão ver com o que tange a Brasil Império a construção de uma identidade, cuja expressão mais visível era a superação das diferenças sociais e econômicas. Na perspectiva da história social, a participação popular na Revolução Praieira tem sido explicada, entre outros motivos, pela proposta de ampliação dos direitos de cidadania, ao defender a incorporação de homens pobres e livres e libertos na sociedade política imperial. Na perspectiva da história política, o movimento praieiro motivou a suspensão dos conflitos no interior das elites regionais, articulando os interesses agrários e mercantis na província contra o governo central. Na perspectiva da história social, enfatiza-se a participação popular na Revolução Praieira, como evidência da autonomia dos trabalhadores urbanos com relação às elites agrárias e mercantis. Na perspectiva da história política, o movimento teve um caráter elitista, devido às intenções manifestadas pela oligarquia de substituir o governo central em Pernambuco. Esse tipo de questão você faz o quê? Não sei, passa. Não sei, pula. Né? Deixa para o final. Certo? Alguém arriscaria marcar alguma alternativa? Eu não, deixar para o final. Deixar para o final, né? Lembrando que não é Banca Sesc, tá, pessoal? Que é o Sebrasp agora, né? Eu sei que os praeiros se lascaram, né? Perderam, e os conservadores continuaram. Eu só lembro disso. Só lembra disso, né? Aqui, no caso, a alternativa correta, né, é a letra B. Na perspectiva da história social, a participação popular na Revolução Praieira tem sido explicada, entre outros motivos, pela proposta de ampliação dos direitos de cidadania, né, ao defender a incorporação de homens livres, pobres, né, pobres livres, libertos na sociedade política do Brasil imperial. Né. Eu tinha escolhido a alternativa B, mas fiquei com medo de errar e falar aqui para todo mundo. Oxe, não, aí, gente, não se preocupem com relação, não se preocupem com relação a isso, por favor. Fiquem tranquilos. Parem, pelo amor. Tá bom? Tá sendo ótimo essa aula, porque a gente tá relembrando e anotando, que a gente não sabe, né? Que não lembra mais. Na verdade, a gente sabe, a gente viu, mas não lembra mais. Eu mesmo não lembro. É normal, não tem problema. Aqui ninguém está exigindo especialização em história do Brasil e Império, não tem nada. Opa, não tem nada disso. A meta aqui é só dar o start, só pegar aqui. Opa, lembrei. Eita, lembrei. Lembrei do boleto, minha nossa, lembrei do boleto. Eita, olha que tinha um boleto para pagar, olha que coisa. No Brasil, lembrei que tinha um Brasil Império no meio do caminho. Não se preocupem com relação a isso. Né? Aqui, no caso, a perspectiva no que tange as transformações, né, nas principais cidades brasileiras, ocasionadas por inovações tecnológicas, científicas e urbanísticas, pelas mudanças culturais. A partir das imagens apresentadas e a respeito dos resultados de tais transformações na sociedade brasileira, no período compreendido entre 1880 e 1930, que é final do Brasil Império e início da República, no que tange, né? Lembrando, o Brasil Império era um país ainda, né, muito agrário, muito rural, né? Você vai ter um processo de urbanização no Brasil, realmente, no final do século XIX, já início da República, né? Final do Império, início da República, e vai progredindo no que tange a entrada do século XX, no caso. Né? Então, a gente tem que lembrar muito bem disso. E aí nós temos algumas imagens apresentadas aqui ao lado, e a respeito dos resultados de tais transformações na sociedade brasileira no período compreendido entre 1880 e 1930, avalie as afirmações a seguir. Né? Vamos lá. Trocas culturais entre os grandes contingentes populacionais, sobretudo de ex-escravos e de imigrantes estrangeiros, provocaram a perda das respectivas identidades culturais nas grandes cidades brasileiras, né, no caso. Inovações técnicas nos meios de transporte e também nos meios de comunicação trouxeram tensões para o público, no caso, né, embora os reflexos políticos e culturais dessas mudanças só tenham ocorrido após a Revolução de 1930. Pesquisas científicas que visavam o controle de epidemias e a descoberta de novas doenças colocaram alguns pesquisadores, como Oswaldo Cruz, aí façam uma ponte com a Escola Oswaldo Cruz daqui de Boa Vista, no debate científico internacional sobre doenças tropicais. Né?
Típica questão que você tem que ir por eliminação, por exemplo, né? Professor Vitor, Oi. poderia só ler o que tem escrito aqui na imagem, porque está muito embaçado mesmo aumentando. Ok, deixa eu aumentar aqui. Continua um pouco embaçado, mas agora está dando para ler melhor. Aqui a imagem realmente está um pouquinho embaçada. Não, mas melhorou agora. Melhorou, né? Deixa eu... Uhum. Obras do progresso. Aí no caso, né? Que estrago foi esse? Um bonde um beijo de um bonde elétrico, né? Alguém que foi atropelado. São da família Bredersons, depois de um belo raio de automóvel. No caso, as questões no que tange ao uso do espaço, né? Então, por exemplo, você mora em uma região e, de repente, há muito tempo, e você fazia um trajeto na calçada que hoje ela passa a ser ocupada por um bonde, por exemplo. Então, é certo que você vai sofrer um acidente, porque você não está acostumado a ver um bonde, um trio, né? Um bondinho na região, no caso. Isso é tango ou dança, senhor seguido? A dança com M e S. É o resultado de um choque elétrico, no caso, né? A energia, né? O uso a energia elétrica, no caso, né? No início movida a gás. Isso só pode ser processo da moda, mas também é um grande desastre, no caso, né? No que tange as mudanças, no que tange as vestimentas e aspectos culturais, né? E o meu braço esquerdo que embalsamei depois do meu ensaio de aeroplano, né? O advento da tecnologia para conquistar os ares, no caso, né? O mais famoso, eu coloquei, botei até o gabarito já. Com franqueza, 1000 vezes o tempo do carro do boi e de vela de sebo, no caso, né? No que tange a questão da velocidade. Tanto é que quando o automóvel foi inventado, muitos acreditavam que seria uma moda passageira e que as charretes, né, iriam sempre vigorar por causa da classe, da educação, da cavalheirismo, enfim. Felizmente não foi assim que aconteceu. Aqui no caso, as alternativas corretas são a letra 3 e 4, né? Típica questão que você vai por eliminação. Então, por exemplo, você sabe que a questão 3 está certa. O ponto 3 está correto, no caso. Na questão, perdão. O ponto 3 está correto. Logo, você vai por eliminação. Ou seja, elimina a alternativa A e a alternativa D, né? Pô, lascou. Agora sobrou o quê? Sobrou a B, a B, D e E, né? O que eu faço agora? Vejo, nesse sentido, né? Quais tem mais, né, pontos ou menos, né, no caso. Isso fica a seu critério. Então, vamos dizer, no caso, o ponto 1, né? Então, assim, você fala trocas culturais, né, entre grandes contingentes populacionais, sobretudo de ex-escravos e de imigrantes estrangeiros, provocaram grande perda. Aí você já das respectivas identidades culturais nas grandes cidades brasileiras. Isso aqui, essa parte está correta, o que está errado é essa parte de perda. Na verdade, você tem transformações, né? Não posso nem dizer nem ganho nem perda. Você fala de transformações, de mudanças. Então, você, no caso, já eliminaria pelo menos também a alternativa B e a alternativa D, né? Ok? E aí sobrariam, né, a alternativa C e E. Se você sabe que tanto na C como na E tem a alternativa 3 e 4, então você vai verificar o ponto 2, que é justamente inovações técnicas dos meios de transporte, também nos meios de comunicação, trouxeram tensões para o espaço público, embora os reflexos políticos e culturais dessas mudanças só tenham ocorrido após a Revolução de 1930. Ou somente depois de 1930? Né? Esse só aqui é o que também mata, no caso, né? Que são justamente aqueles alertas que você precisa ter com questões de história, né? Apenas, somente, unicamente, exclusivamente. Você tem há uma forte tendência de que essas questões estão erradas, né? Que não existe, às vezes, um único motivo para que ocorra um fato histórico, né? Tem sempre muitas coisas por trás. Beleza, pessoal? Beleza. Show. Podemos continuar? Alguma dúvida aqui? Esla? Bahia? Não. Beleza. Não, sei. Fechou.
Algo maravilhoso também, geralmente quando o assunto são os campos das artes. É uma questão com enunciado muito extenso. Uma coisa que eu percebi, pelo menos nos últimos, o ENAD de 2011, por exemplo, os enunciados deles eram muito extensos. Os mais recentes, nem tanto, certo? Ok? Essa imagem aqui ela é muito interessante, que é a Redenção de Cã, né? Uma obra, né, de Brocos, no caso, né? E ela está sempre presente no que tange aos estudos sobre identidade no Brasil. Essa imagem você tem por obrigação lê-la da esquerda para a direita, da esquerda para a direita, da esquerda para a direita, como se você estivesse lendo um texto, né? Como nós iremos ler o enunciado aqui, né? A pintura abaixo, ou ao lado no caso, é o retrato de uma família em 3 gerações, marcado pelas gradações de cor entre as personagens. À esquerda, a avó negra, ao centro, a mãe mulata, que carrega um bebê branco no colo, e à direita, o presumido pai da criança, também branco. À primeira vista, a cena parece a ilustração perfeita para a tese de João Batista Lacerda, do diretor do Museu Nacional. Apresentada no ano de 1911 na Inglaterra, na primeira edição do Congresso Universal das Raças. A tese era sintetizada na legenda da imagem que foi reproduzida no artigo apresentado no Congresso, o negro passando a branco. Ou seja, você começa a esconder, você começa a ter um processo de embranquecimento da construção da identidade do brasileiro, por exemplo. O negro passando a branco na 3ª geração, por efeito do cruzamento de raças. O texto sugere que o cientista estaria traduzindo a tela em termos do darwinismo social e imprimindo-lhe o conceito de evolução da espécie, que nesse caso seria resultante de uma seleção sexual. A seu entender, promotora do embranquecimento. A brancura, nesse contexto, era associada à ideia de perfectibilidade. Fato é que o episódio colou-se à tela, tornando-se uma espécie de tradução dominante sobre os seus sentidos nos períodos subsequentes. Percebam que o enunciado é muito extenso. Dica também, pule ele. Vá para questões com os enunciados menores, tá bom? De início. Porque o quê? Com relação à pontuação, é igual concurso, por exemplo. Procure sempre primeiro as questões mais fáceis, porque a pontuação da questão mais fácil também é a mesma da questão mais difícil, né? A questão mais difícil não vale mais ponto do que a questão mais fácil, por exemplo, né? Então, procurem aquelas que têm os enunciados menores, aquelas com um conteúdo que você tem uma proximidade, e comece por elas, tá bom? E deixe as mais extensas por último. Estratégia. Cada um tem a sua, tá bom? Cada um tem a sua. Não estou dando a receita do bolo. Por exemplo, do bolo único, mas existem vários. Considerando a utilização da obra de Modesto Brocos e do texto citado em uma aula de história, e sua inserção em um debate mais amplo sobre o pensamento racial, avalie as afirmações a seguir. Eu vou ampliar aqui. Vocês conseguem enxergar bem? Sim. Beleza. Se arriscam a respondê-la? À vontade, o momento é agora. Interessante dessa questão, Matione, que hoje à tarde uns colegas meus a gente está debatendo essa questão de democracia racial, mas já num contexto mais atual, tá entendendo? E, e a gente vê que o debate não é novo. Não, isso, perfeito. Isso vai estar presente. Assim, já está na tatuagem já. É o Gilberto Freire.
Exatamente, foi isso que a gente Gilberto Freire. E E assim, aí, pode falar. fala aí, pode falar. Não, por favor, fale, Bahia. E a gente, tempos atrás também, no mesmo, é um grupo que eu tenho, que eu participo, que é de colecionadores de quadrinhos, que a gente é meio metido a intelectual. E aí a gente estava conversando também um tempo atrás a respeito dessa política de eugenia que o Brasil, no começo do século XX, tentava implantar no país e Sim, tentava colocar na mentalidade do povo, do povo que não era branco, porque tinha que se tornar mais, embranquecer a população, que era para poder ser mais aceito e ser cidadão sim, de verdade. exato. É um dos grandes debates, né? Por exemplo, quando os estrangeiros vinham para o Brasil, né? Eles falavam, nossa, vocês têm muitos negros, né? Isso numa perspectiva de preconceito mesmo, né? De segregação mesmo, né? De desrespeito, né? Então, esse processo de embranquecimento, ele se fazia presente também numa construção nacional, uma vez que o Brasil ele era muito, né, o Império do Brasil ele é muito associado, né, inclusive as repúblicas na América, né, as chamadas repúblicas ribeirinhas, inclusive, eram vistas como, viam o Brasil mais próximo da Europa do que associado à América. E o Brasil também queria isso. O Brasil não queria ter uma proximidade com os países latino-americanos. O Brasil queria ter uma proximidade com a Europa, com o centro econômico mundial e tudo mais, né? As viagens de Dom Pedro são para a Europa, né? Estados Unidos e tudo mais. Fora as outras preocupações que você tinha, né? E aí vale a pena lembrar, no caso, uma outra dica sobre o Brasil e o Império é que quando você tem um processo de independência do Brasil, você tem uma expansão do território, né? O Grão-Pará, no caso, ele é anexado ao Império do Brasil, né? Fazendo com que o território... Vice-reino do Maranhão e Grão-Pará, né? Exato. Com que o território brasileiro cresça, enquanto que o projeto, por exemplo, do Simão Bolívar, da chamada Gran Colômbia, né, de um grande país e tudo mais, ele fracassa. E isso faz com que os países, né, as repúblicas, vejam o Brasil com uma certa preocupação, né? Isso é uma coisa muito interessante. Enquanto que o Brasil, na independência, expande, né, alguns apontam até que o Brasil, nessa época, era o maior país do mundo, porque os Estados Unidos não tinham iniciado uma grande expansão para o oeste. E isso é muito curioso, né? Então, o Brasil, expansão, as repúblicas, né, no Pacífico, né, as independências, as colônias, ex-colônias espanholas, fragmentação, né, elas passam a ficar fragmentadas, no caso. Então, vamos lá. Aqui, no caso, a alternativa correta é a letra B, certo? No caso, o problema da mestiçagem teve papel central no debate sobre a modernidade e a construção da nacionalidade em diversas sociedades multiétnicas e multiculturais. E no Brasil... Eu pensei nela, mas eu fiquei com medo de errar. Não tem problema aqui, fique tranquila. Fique tranquila. E no Brasil, um dos usos e sentidos mais conhecidos e controversos dessa questão ficou conhecido como a tese da democracia racial. Que isso você pode usar em redação, prova discursiva, fique à vontade. E a letra ponto 4, no caso, de acordo com as diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana, é um equívoco acreditar que a noção de democracia racial só atinge os negros, pois, enquanto o processo estruturante na formação histórica brasileira, essa teoria está presente no imaginário social que atinge negros, brancos e outros grupos étnicos, ou seja, não é algo exclusivo, certo? Então, aqui, a alternativa correta é a letra A, ok? B, perdão. Aqui nós temos o nosso encontro, o ENAD de 2014, né? Os pontos que destacam tanto em questões, sejam elas discursivas, né, ou objetivas, tecnologias digitais, estatísticas, tem muitos gráficos são apresentados, Guerra Fria no que tange a contracultura, por exemplo, o uso de jornais e documentos para o ensino de história. Então isso aqui, né, reforma e contra-reforma na igreja, culturas e impérios africanos, Mali, Gana e Songhai, né, que nós ainda estudamos muito pouco, a Mesoamérica e os Estados Unidos, né? Aí, no caso, aqui nós temos uma perspectiva no que tange ao progresso, né, o uso do discurso, do destino manifesto, né,
Não tem a ver com a história do Brasil Império, mas pode se fazer presente no que fala referente à América, né? Então você não tem um texto direto a esse conteúdo. Mas vamos lá, né? Então a perspectiva no que tange ao destino manifesto e tudo mais, né? Isso vocês estudam em História da América, em História da América 2, em Contemporânea também, né, se me não engano. Ok? Então, uma das grandes dicas, aqui a alternativa correta é a letra A, né? Que a doutrina do destino manifesto exprime a noção alimentada pelos Estados Unidos de sua superioridade em relação aos outros povos. E o ponto 3, a imagem expressa a concepção veiculada pela doutrina do destino manifesto, na qual os norte-americanos partem para a conquista de novos territórios. Certo? Ok? Esse ponto aqui, qualquer dúvida depois, pessoal, vocês podem entrar em contato, podem perguntar, tá? Beleza. Eu não gosto, professor, eu gostaria de falar uma coisa. Eu não gosto. A história do Brasil da gente foi uma história tão triste que, sinceramente, eu não gosto da nossa história, não. Eu acho que eu leio Suzana. pouco por isso. Eu leio pouco por isso, porque Não diga é uma uma história de coisa sofrimento muito. dessa, mulher. Suzana, não diga aí. Ô, Suzana, mas A história do a Brasil é uma gente tem história que... tão linda. Eu sei que a gente tem que saber e tem que entender a nossa própria história, até porque para que ela não ocorra novamente, essas desgraças que aconteceram no período da nossa história do Brasil. Mas eu não sou fã de história do Brasil, não, porque eu acho que é muita tristeza, muito sofrimento. Suzana, nesse debate que eu estava falando que eu tive hoje de tarde, era no outro grupo que tu não tá entendendo? Assim, faltou você lá porque engrandece muito o debate. Mas estava o Dourado e estava também mais dois, um rapaz que é formado em História, mora no Nordeste, e mais dois que são de São Paulo. E aí o debate estava muito bom, olha. Mas, Me inclui lá para a gente debater, que agora eu posso. olha, agora pode, mas por favor, Suzana, leia mais para que você possa divulgar mais a história do Brasil e que não caímos no Pois é, esquecimento. não, eu vou ler mais, mas que é triste que não foi uma história muito feliz, não, a história do Brasil, não, sobretudo a dos escravos, né? Sim, a escravidão é um dos temas mais importantes e o mais triste, com certeza. Não há como não sejamos romancistas com É relação à escravidão. é uma história de massacre do povo pobre, né? A nossa história é uma história de Canudos, entre outros, né? É uma história de massacre. E nós não podemos negligenciar isso, por favor. Ó, vamos lá. Aí, no caso, uma questão referente à literatura, né? Mais uma perspectiva do romancismo, no caso, romantismo, certo? Tendo como alternativa correta a letra C, né? As alternativas, o ponto 1 e o ponto 2 apenas são os únicos que estão corretos, né? Isso aqui, aí vocês depois com mais calma, isso aqui é só uma dica no caso, né? Mas não tem a ver com o Brasil, tem a ver com o Império do Brasil no que tange a literatura e ao campo das artes, mas aí já é uma coisa algo mais aprofundado, certo? No caso, o ENAD de 2011, exclusão digital, enunciados mais extensos, mercantilismo, República Velha e Idade Média, né? Nada de Brasil Império, muito pouco, né? Tem essa questão aqui muito interessante, né? Referente ao Instituto Nacional Brasileiro, né? O Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, IHGB, que pode auxiliá-los no que tange referente só um momentinho, no que tange a construção de uma formação de identidade nacional, certo? Essa questão vale a pena vocês lerem com atenção e carinho ela, ok? Com calma aqui, Brasil, certo? Depois vocês peguem. Eu vou dar no gabarito, turma, certo? Beleza, leiam ela com carinho, já eu dou o gabarito. Beleza. 3 minutos. Matione tá apitando aí, parece que vai acabar a tua sessão. Não tem nada, não, aqui não, tá tranquilo. Pode ficar à vontade.
Ah, eu esqueci de aumentar o tamanho da letra também, né? Peço até desculpa. Aí é marmelada. Beleza? A rocha, macho. A rocha. No caso aqui, a alternativa correta é a letra A, né? A nova nação brasileira se reconhece enquanto continuadora da tarefa civilizadora iniciada pela colonização portuguesa, né? Embora parte da composição da sociedade brasileira é a partir de 3 raças, né? Embora parta, no caso. Há destaque para a presença branca europeia, no caso, né? O branco, o negro e o índio. Mas aí, no caso, esse processo de embranquecimento, democracia racial, né? Já tange a uma perspectiva de quem estaria à frente desse discurso civilizatório, no caso da formação de uma identidade de um grupo nacional. Ok? E aí uma grande dica para vocês no caso das palavras-chave, né? Varnhagen, por exemplo, né, com o Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, a missão austríaca de von Martier, por exemplo, que foi a partir desses estudos que o Varnhagen também ele utilizou esses estudos justamente para trabalhar com o processo de construção de uma identidade, no caso, né? Tanto é que quando você vai estudar a teoria da história, né, no Brasil, a historiografia brasileira, né, você vai sempre ver o nome do Varnhagen, né? E aí a perspectiva, né? O Brasil é composto por 3 grupos: o europeu, o africano e o indígena. Fortes influências do positivismo, nós não podemos esquecer disso, os discursos nacionalistas também, e a construção de uma identidade. Então, essas palavras estarão sempre presentes e são dicas para que vocês possam utilizá-las e também associá-las a questões para, né, no momento da prova. Ok? Aqui, no caso, já é uma perspectiva do Simão Bolívar, certo? Uma questão do enunciado grande, ok? Beleza. Nas primeiras décadas do século XIX, a região sobre a qual a Espanha mantivera um longo domínio colonial, especialmente nas áreas que hoje correspondem a Venezuela, Colômbia, Equador, Panamá e Peru, né? Aí o grande destaque as atividades de Simão Bolívar, né? Bolívar, general, né? Uma perspectiva de história da América, século XIX, né? Aqui talvez se você encontrar alguma questão associada a Bolívar, pode ser a Bolívar e Dom Pedro I, por exemplo, né? Suas perspectivas e os seus planos quanto a construções de estados, a construção de um estado nas Américas, certo? Aqui no caso, a alternativa correta, letra B, né? Sobre o fracasso da chamada Gran Colômbia, o fracasso do processo unificador, né, pós-independência que o Bolívar, né, tentou construir, e aí, no caso, o resultado das guerras civis e as dissidências entre os grupos políticos e militares que inviabilizavam o processo de unificação da região. Tanto é que Bolívar morre amargurado, dizendo que fazer uma revolução na América é como você arar o mar, né? Arado, lembrando de arado, né, a função de um arado, e o que você faz quando ara o oceano. É impossível. Ok, pessoal? Turma, aqui já são questões que as próximas, no caso, né, são... Essa aqui também é uma das últimas do ENAD. As próximas já são questões de concurso, certo? Eu vou passando rapidamente aqui para que nós possamos, para que eu possa encerrar a aula, né? Peço até desculpas pela pressa, né? Mas nesse momento, mas somente agradecer, tá bom? Então, aqui passando, depois com calma, se vocês quiserem, né, eu vou colocar o vídeo na internet, vou compartilhar o link com a Regina, tá bom? E aí vocês depois com calma, eu posso depois disponibilizar as questões que eu baixei do que concursos, né, para vocês irem respondendo, só para alimentar a mente, só para lembrar e, né, e relembrar no caso, tá bom? Então, tá ótimo, professor, mandou bem, a gente agradece. Eu que agradeço a vocês, de coração. De coração mesmo. Valeu, mestre. Obrigada, professor. Valeu. Um grande abraço para vocês. Deus os abençoe. Amém, Tudo de bom para e você sucesso, também. hein?
E se Amém. desafiar, Todos Obrigada. nós. se desafiar, tá bom? Valeu. Por Tá, favor, beleza. Valeu. sucesso. Estarei na torcida. Ok. Fechou, pessoal. Sucesso. Então vamos lá. Parabéns a vocês, tá? Estarei na torcida. Deus os abençoe em nome de Jesus. Fiquem na Amém. paz. Falou, Machone. Valeu, meu querido. Tudo de bom. Bora marcar nossa sinuca. Deixa eu só desligar tudo aqui. Eita, já vou. Saindo daqui, já vou para outra reunião. Vida de professor, faz parte. Cabra arrochado, Márcio. Boa sorte. Tchau, tchau para vocês.